canal. É com um prazer que estamos aqui dando início a mais um vídeo. Nesse vídeo nós iremos discorrer a respeito dos samaritanos. Muitas das vezes nós ouvimos falar dos samaritanos e não sabemos nem mesmo a sua origem, como surgiu esse povo, onde surgiu e o porquê tinha tanta rejeição pelos judeus. Hoje vamos buscar esclarecer um pouco mais a respeito deles, para que possamos ter uma melhor compreensão dos textos a qual se refere a eles. Vamos ter como base Lucas 10, versículo 25 ao 37, aonde Jesus vai dialogar com o mestre da lei, e nesse diálogo Jesus vai usar uma parábola muito conhecida de todos, que é a parábola do bom samaritano. Vamos ver o que diz as Escrituras. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Pois vai, faça a mesma coisa. Aqui nós vemos um diálogo que Jesus teve com o intérprete da lei. Uma pessoa que era instruída, uma pessoa que conhecia as Escrituras, uma pessoa que foi até Jesus para tentar expor alguma falha de Jesus ao interpretar a lei. E ele faz a pergunta para Jesus como que ele obteria a vida eterna. Só que Jesus, ele conhece o nosso coração e ele sabe das nossas intenções muito antes de nós o pronunciarmos alguma coisa. E sabendo dessas coisas, Jesus fala: Ora, por que me perguntas? O que deves fazer para que tenhas a vida eterna? Se você mesmo é intérprete da lei e conhece o que diz a lei de Moisés, o que você interpreta através da lei que você conhece? E aquele homem olha para Jesus e fala: Ora, a lei me fala que eu devo amar o meu Deus de todo o meu coração,
todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, acima de todas as coisas. E em segundo lugar, ela me diz que eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. E Jesus olha para ele e fala: você está certo, tão somente coloca em prática. E aquele homem, ele, a fim de levar uma explicação para Jesus, a fim de achar um meio de se esquivar de que não praticava a lei cuja ele conhecia, porque não sabia quem era o próximo dele, pergunta para Jesus: ora, Jesus, mas quem é esse meu próximo que a lei me fala? Então Jesus começa a discorrer a respeito da parábola do samaritano. Parábola essa que vai nos falar. Jesus começa dizendo: havia um homem nos caminhos de Jericó, e esse homem foi atacado por salteadores, por ladrões. E esses ladrões, além de levar todas as suas coisas, seus pertences, agridem ao ponto de deixar à beira da morte. E passado algum tempo, vem um sacerdote na beira do caminho. E passando na beira do caminho, não o compadeceu daquele homem. Pelo contrário, passou do lado e foi embora. E passando mais algum tempo, vem um levita. E vendo a situação daquele homem, também não teve de misericórdia. Passou-se do lado e foi embora. Mas logo atrás vinha um samaritano. E quando o samaritano avistou aquela situação, logo se propôs a ajudar aquele homem, colocando azeite e vinho sobre os seus ferimentos, ou seja, prestando os primeiros socorros. Coloca aquele homem sobre um animal, leva até a hospedaria mais próxima, paga-lhe na hospedaria a importância de 2 denários, que naquela época era o equivalente a 2 dias de trabalho, o que não era pouco. E ainda fala para os donos da hospedaria que se alguma coisa ultrapassasse a quantia a qual ele tinha deixado, na volta ele pagaria, mas que não deixasse faltar nada para aquele homem. E Jesus, terminando de fazer essa situação, pergunta novamente para o mestre da lei: quem vos lhe parece mais próximo? O sacerdote que passou e nada fez? O levita que passou e nada fez? Ou o samaritano que o ajudou? E o mestre da lei fala: ora, o samaritano que o ajudou. E Jesus novamente repete para ele: vai e procede de igual maneira para com o seu próximo. Ou seja, Jesus estava dando uma lição a ele, dizendo: vai, não somente conheça a lei, mas a pratique, mas proceda de igual maneira que a lei manda para com o seu próximo. Use de misericórdia, use de benignidade, de bondade para com o seu próximo. Use as escrituras, os ensinamentos que o seu Deus deixou para você, para que possa ser a diferença na vida de outras pessoas, mas não a deixe de praticar, porque pior de que não conhecer é conhecer a palavra e não a praticar. Ora, foi dito nesse texto de que um sacerdote que estava 24 horas à disposição do templo, que conhecia as escrituras, sabia que teria que ajudar o próximo, não teve ação nenhuma, amor nem misericórdia por aquela vida.
O levita, de igual modo, vivia dentro do templo, louvando ao Senhor, tocando hinos, aprendendo a palavra de Deus, e de igual modo não usou de misericórdia para aquele homem. Também ali ele nada fez, mas vendo um samaritano, se compadeceu e aplicou o que a lei mosaica a ensinava. E agora nós entramos no texto tema desta mensagem. Quem eram os samaritanos? Para que nós possamos entender quem era esse povo, cujo era desprezado pelos próprios israelitas, pelos próprios judeus, nós devemos retroceder um pouco para a história. Nós vamos retroceder na história. Nós vamos retroceder no tempo do rei Salomão. E vamos recordar do dano que Salomão causou. Nós vamos retroceder na história. Precisamente na história do rei Salomão. A Bíblia vai falar que Salomão, ele faz uma aliança com o Senhor dá a ele sabedoria e riqueza. E pede a ele que somente adorasse ao único Deus, o Deus Yahvé, o Senhor, como um só Deus, e não adorasse outro tipo de deuses. E a Bíblia vai falar que Salomão, ele quebra essa aliança. E por quebrar essa aliança, o próprio Deus fala que por amor ao seu pai, Davi, enquanto em vida, não causaria dano algum a Salomão. Porém, após a sua morte, o seu reino, tudo aquilo que ele tinha conquistado e se exaltava em ter conquistado, iria se destruir. Pois bem, a Bíblia vai falar que logo após a sua morte, o reino de Israel se divide em dois: Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, cuja sua capital se torna Samaria e cuja as 10 tribos de Israel fica residente, e Reino Sul, que fica em Judá e tem por sua capital Jerusalém. Tendo dito isto, nós iremos avançar no tempo e chegar no ano 722 a.C., onde teve o último rei, o rei Oséias, no Reino Norte. E nesse ano, a Síria faz um cerco em Israel, destrói Israel, leva o seu povo exilado, manda a grande maioria para outras nações, a fim de que eles se misturassem com outros povos, e assim eles tinham a prática de extinguir toda uma linhagem, todo um povo, tirando deles a identidade. Com o passar dos anos, aquelas pessoas viravam estrangeiros na sua própria terra. E a Bíblia vai falar que em 586, agora, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, é destruída por Nabucodonosor, pela Babilônia, como todos os conhecem, e é levado cativo para a Babilônia. Pois bem, após esse cativeiro, a Bíblia vai falar que houve alguns remanescentes, pessoas que eram insignificantes para aqueles povos, que não teve camponeses, pessoas de menos importância, ficou situado em Jerusalém. De mesmo modo, Israel, pós a queda da Síria para a própria Babilônia, muitos dos que tinham sido exilados voltaram a habitar naquele lugar. E a Bíblia vai falar que, passado algum tempo, volta Israel cativo da Babilônia, e quando volta, encontra uma mistura de povos. Encontra judeus casados com outros povos, com outras pessoas de outras nações. E nós retrocedemos, nós avançamos para o livro de Esdras e Neemias,
nós vamos encontrar ali relatos de que Neemias, chegando naquele local, reedificando os muros da cidade, vendo aqueles povos que tinham se misturado, trazendo o perigo de acabar com a linhagem de Davi, que viria da linhagem de Davi, o próprio Messias, tendo esse zelo para que se cumprissem as Escrituras, Neemias agora convoca todo o povo, orienta-os que os separem de seus cônjuges estrangeiros para preservar a linhagem de Jesus, e aquele que não estivesse disposto a se separar, então era expulso de Jerusalém. Esse povo que não quis se separar, que quis continuar com seu cônjuge, foi expulso de Jerusalém e começa a habitar novamente em Israel. Cria a sua cidade, a sua capital, Samaria, e com o passar dos anos, cria o seu próprio templo, o templo dos samaritanos. Daí vem o nome samaritano. Samaritano eram povos, eram judeus misturados com estrangeiros, e cuja sua capital se tornou Samaria, situado no Reino do Norte, em Israel. Pois bem, tendo dito isso, já descobrimos quem eram os samaritanos e o porquê tinha esse preconceito para com esse povo. E aqui Jesus ele usa o exemplo do samaritano, porque de igual maneira, quando Jesus ele começa a desenvolver o seu ministério em Israel, Jesus também sofre um preconceito como se fosse um estrangeiro, um estranho, não sendo reconhecido como aquele que viria da linhagem de Davi, não o reconhecia como da linhagem de Davi, não o reconhecia logo como o Messias prometido, o Rei prometido. E por esta maneira que Jesus se refere ao samaritano, sendo o próprio Jesus aqui nesse texto a figura do samaritano, daquele que foi rejeitado, desprezado pelas pessoas que conhecia a palavra, que sabia da linhagem a qual ele tinha saído, mas para não perder os seus postos de destaque, preferiram se tornar cego diante de Deus e da lei de Moisés para continuar suas práticas pecaminosas, e por esse motivo crucificaram o nosso Senhor Jesus. De igual modo, vivemos tempos em que, se o próprio Jesus descesse novamente na terra, o sistema religioso o crucificaria uma vez mais. De maneira que hoje, infelizmente, estamos usando as Escrituras, a palavra de Deus, para trazer benefício a nós próprios. E temos deixado de lado a essência, que é o próprio Cristo. Porque o cristianismo significa sermos um pequeno Cristo aqui na terra, cuja os exemplos, os ensinamentos venha a colaborar e a ser luz diante de um mundo que emana trevas. Nós viemos a ser a fagulha de Cristo, que viemos trazer luz para pessoas que se encontram na escuridão. E muitas das vezes quem é para ser luz tem sido trevas, e por estas coisas que as pessoas andam perdidas sem saber a quem recorrer, para onde ir. Porém, esse canal tem o propósito de trazer à tona somente as Escrituras, porque somente as Escrituras ela pode saciar essa sede de conhecer Jesus e pode nos levar até o próprio Jesus, para que possamos ter uma consciência cristã, uma consciência cristocêntrica, a qual possa ser Cristo o centro de nossas vidas, de nossas atitudes, de nosso ser, e que possamos ser moldados pelo Evangelho de Cristo, não pelo um sistema religioso caído, corrompido
pelos desejos e vontades do próprio ser humano, mas pela palavra de Deus, que é autossuficiente para as nossas vidas, e que hoje possamos ficar com essa palavra do Senhor Jesus, sabendo que somente as Escrituras é o suficiente para alimentar e para nos mostrar o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. E assim encerramos mais um vídeo e agradecemos a todos por essa oportunidade. Graça e paz para todos.